Olá pessoal, olá alunos do sexto ano, bom dia para vocês. Eu me chamo Anderson Antônio, professor de Geografia, e a nossa aula de hoje será sobre a formação da Terra e as eras geológicas, certo? Então, a data assim, de formação da Terra estima-se, segundo cientistas, que foi há 4,5 bilhões de anos atrás, certo? E ao longo desses 4,5 bilhões de anos atrás, houveram 4 eras geológicas durante a formação do nosso planeta, até os dias atuais, certo? Houve o chamado período pré-cambriano, que era dividido em arqueozoica e período proterozoico, a gente vai ver cada um deles. Depois houve a chamada Era Paleozoica, a Era Mesozoica e a Era Cenozoica. Certo? Então vamos ver agora, a partir de agora, um por um. Bem, esse slide vamos iniciar com a Era Pré-Cambriana, certo? No período Arqueozoico, certo? Aí tem no slide a Era Zoica, mas é o equivalente à Era Arqueozoica, certo? Que significa sem vida. Então, nessa época, entre 4,5 a 3,8 bilhões de anos atrás, o nosso planeta não existia nenhuma forma de vida. Então a Terra era muito quente, parecida com uma enorme bola de fogo. E foi nesse período que foi se dividindo o núcleo, o manto e a crosta terrestre, formando as microplacas. E não havia vida. Como vocês podem ver aí nas imagens, só existia magma, um mar de lava vulcânica, certo? E a Lua era mais próxima da Terra, como vocês podem ver aí, certo? Então essa foi a chamada Era Arqueozoica. Bem, ainda na Era Pré-Cambriana, vamos agora para o período Proterozoico, da Era Pré-Cambriana. Então compreende a vida elementar, então surgem as primeiras formas de vida, certo? Isso ocorreu há 3,9 bilhões de anos atrás, né? Então a Terra foi se resfriando de fora para dentro. Então na superfície formavam-se os oceanos de rochas leves pegando fogo, já o material mais pesado mergulhava na direção do centro do globo. Início da formação da atmosfera a partir dos gases e vapores que se desprendem da Terra a partir do seu resfriamento. Então, a Terra, que era um mar de lava vulcânica, de magma, foi se resfriando, ok? E foram se formando os oceanos, formando a atmosfera, os gases e vapores, ok? Então, essa era o período pré-cambriana, a era pré-cambriana do período proterozoico, a chamada vida elementar, as primeiras formas de vida unicelular, assim era chamado porque era formado por única célula, né, bactérias, protozoários, ok? Era chamada vida elementar aí da Terra. Bem, o próximo é a chamada Era Paleozoica, certo? Que significa vida antiga. Então, ocorreu há aproximadamente 300 milhões de anos atrás, certo? E nessa época paleozoica, houve o grande desenvolvimento de formas de vida vegetal e animal, na água e na terra, como peixes, répteis, insetos, anfíbios, entre outros. E também a formação de Pangeia, única massa continental. Então, a formação dos continentes, de uma única massa continental, aliás, né? Então formou-se a parte de terra, que era uma única massa continental, e a parte dos oceanos. Então era chamado de Pangeia. E como vocês podem ver aí nas imagens, as primeiras formas aí de vida antiga, né? Os primeiros répteis e anfíbios eram esses seres aí que vocês podem ver até gigantescos, né? Maiores até que o ser humano aí. Ainda na era paleozoica, a chamada vida aquática estava praticamente formada, né? Os seres aquáticos, né? Como temos aí a lula, polvos, medusa, né? Temos a chamada água-viva, certo? Os peixes,
Então, toda a vida marinha já existia a partir da chamada Era Paleozoica, há 300 milhões de anos atrás, certo? E o início da vida terrestre, certo? As primeiras plantas, certo? Os primeiros insetos, certo? Nessa época também havia muita intensidade de erupções vulcânicas, mas a vida terrestre estava se iniciando nesse momento aí da chamada Era Paleozoica. Bem, vamos agora para a próxima era, que era chamada Era Mesozoica, conhecida como vida intermediária, que surgiu aproximadamente, vamos corrigir aqui, 230 milhões de anos atrás, certo? Foi um período entre 230 milhões de anos atrás até 65 milhões de anos atrás, a chamada Era Mesozoica, conhecida como a Era dos Dinossauros. Por quê? O tempo do desenvolvimento dos mamíferos, aves e répteis gigantescos, como os dinossauros. Então, nessa época, surgiram os dinossauros, os répteis gigantescos, né? E os primeiros mamíferos e aves gigantes, né? Não são esses mamíferos que existem hoje, nem as aves que existem hoje, né? Eram gigantes, certo? E também a formação de Pangeia, a separação de Pangeia, né? Pangeia se separa em duas massas continentais, chamadas de Gondwana e Laurásia, certo? Então, a partir da divisão de Pangeia, que era uma massa continental, um supercontinente, foi se dividindo, se fragmentando e formando outros continentes, certo? Primeiro se dividiu em dois blocos, né, chamados de Laurásia e Gondwana, certo? Depois a formação das bacias sedimentares e de petróleo, ok? Então, essa chamada Era Mesozoica tinham três períodos, o chamado período Triássico, o período Jurássico e o período Cretáceo. Essa primeira imagem aí, dos animais que vocês podem ver dos dinossauros, era do período Triássico, isso há 230 milhões de anos atrás. Então, esse período durou entre 230 a 130 milhões de anos atrás. Então, os primeiros dinossauros, geralmente, eles eram mais herbívoros, comiam mais plantas, né? Depois foram surgindo os carnívoros e os onívoros. Bem, esse período agora é o período Jurássico da Era Mesozoica, que era conhecida como a Era dos Dinossauros. Então, aí os dinossauros mais conhecidos, né, que nós conhecemos hoje, né, o Tiranossauro Rex, o Triceratops, que é esse logo aí da frente, o Velociraptor, são esses menores aí, certo? E lá atrás aqueles maiores, né, que tem um pescoção, eram os dinossauros herbívoros, que só comiam plantas. E esses da frente eram os carnívoros, certo? Que comiam carne de outro animal. Principalmente os menorzinhos, eles eram os carnívoros, certo? Então, esse era o período Jurássico, né? Como existe lá o filme Jurassic Park, que é o Parque dos Dinossauros. Tem a ver com esse nome aí, Jurássico, que foi um período da Era Mesozoica. Bem, e por fim, o chamado período Cretáceo, certo? Que foi até 65 milhões de anos atrás, onde ocorreu o fim dos dinossauros, certo? Estima-se, segundo os cientistas, são os cientistas que estão falando, que o fim dos dinossauros, a extinção dele, ocorreu há 65 milhões de anos atrás, com a queda de um meteoro de cerca de 11 quilômetros de diâmetro, que causou a extinção em massa dos dinossauros. Então só sobreviveram os répteis que eram menores, na época, como os jacarés, crocodilos, que já existiam na época dos dinossauros, as tartarugas, e sobreviveram à destruição aí causada pelo meteoro. Então isso aí quem afirma são os cientistas, segundo os estudos deles, ok? E por fim nós temos a chamada Era Cenozoica, certo? E a Era Cenozoica está dividida em duas partes, o período terciário e o período quaternário. Primeiramente vamos ver o período terciário, que significa, Era Cenozoica significa vida recente,
Então ocorreu o desaparecimento dos dinossauros, né? E surgiu o desenvolvimento dos primatas, né? Os primeiros primatas, né? Famílias aí dos macacos, né? Os primeiros mamíferos capazes de agarrar as coisas com as mãos, no caso os macacos, né? Os continentes assumem o contorno atual que nós conhecemos. Então tem totalmente a separação de Pangeia e a formação dos blocos continentais e a sua formação atual que nós conhecemos hoje, né, com América, Europa, África, Ásia, Oceania e Antártida, certo? Ocorre também a formação de grandes cadeias de montanhas, como as Cordilheiras dos Andes, aqui na América do Sul, a Cordilheira do Himalaia, na Ásia, e as cadeias rochosas na América do Norte. E acontecem as chamadas glaciações, com alterações climáticas, certo? Essas glaciações é a famosa Era do Gelo. Então, o mundo todo ficou coberto durante muito tempo por gelo, a chamada Era do Gelo, certo? E com essa Era do Gelo, os mamíferos gigantes desapareceram, certo? Não suportaram ao clima frio que durou aí centenas e milhares de anos, certo? E o aparecimento do Homo sapiens sapiens, certo? Que é a nossa espécie, a espécie humana. Então essa é a Era Cenozoica, período terciário. Os animais da época, vejam como eles eram gigantescos, os mamíferos, né? Esse primeiro aí parece como se fosse um hipopótamo, né? Ou um rinoceronte sem a parte do chifre no nariz, né? Veja que ele era gigantesco. O mastodonte, que era o chamado elefante pré-histórico, ele era enorme, maior que os elefantes atuais. Existia a preguiça gigante, esse animal aí da direita, certo? Que chegava até mais de 6 metros de altura. O tatu gigante, como vocês podem ver aí. As aves, vejam como eram gigantescas as aves, certo? E lá atrás, o tigre dentes de sabre, certo? Que não existe mais, esses animais, eles não suportaram o frio da Era do Gelo, a chamada glaciação, que durante milhares de anos a Terra ficou coberta aí de neve e eles não sobreviveram ao frio intenso, certo? Vamos ver agora o período quaternário, os animais. Por fim, nós temos o período quaternário da Era Cenozoica, certo? Os mamíferos atuais que nós conhecemos, né? O leão, aí a baleia, o urso, certo? Os mamíferos menores, né? O elefante. Então, os animais atuais que nós conhecemos, além da espécie humana, certo? É o nosso período hoje chamado de Era Cenozoica, período quaternário. Então, aí após as eras geológicas, agora vamos conhecer as camadas internas da Terra, do nosso planeta. Então, o nosso planeta ele é formado por 3 camadas, certo? A crosta terrestre, que é onde nós pisamos, né? A superfície terrestre é a parte mais sólida do nosso planeta. Temos o manto, que é a segunda camada, que é formada por lavas vulcânicas, também chamado de magma, ok? E o núcleo, que é a parte central do nosso planeta. Temos o núcleo externo, que é rocha derretida em estado líquido, certo? E o núcleo interno, que é mais sólido, certo? Que é formado por ferro e níquel, mas de forma sólida, diferente do núcleo externo, que é ferro e níquel, de forma líquida. O manto ele é pastoso, certo? Aquele material pastoso incandescente. E nós temos aí a crosta terrestre, que é a parte sólida. A gente podemos dar uma semelhança à crosta terrestre aí, as camadas da Terra, né? Com ovo cozido. Se a gente cozinhar um ovo, a gente vai ver que tem as camadas do mesmo jeito, né? A casca do ovo seria equivalente à crosta terrestre, a clara seria o manto e a gema seria o núcleo, certo? Então, só para ter aí uma semelhança, certo, gente? Então, vamos definir agora, um por um, crosta, manto e núcleo. Bem, as camadas da Terra, né? A crosta terrestre, como eu falei, é a parte superficial da Terra,
é a parte mais sólida do nosso planeta, é formado por rochas sólidas, em estado sólido, certo? É onde fica a massa continental, os continentes, e a parte oceânica, é a crosta terrestre, certo? Também conhecida como litosfera. O manto, camada logo abaixo da crosta, ela é formada por vários tipos de rocha, que devido às altas temperaturas, encontram-se no estado pastoso, como se fosse uma pasta de dente, né? Por isso que é chamado estado pastoso, e recebe o nome de magma, esse material. O magma nada mais é que lavas vulcânicas. Quando o vulcão entra em erupção e sai aquele material incandescente dos vulcões, aquilo nada mais é que magma, ou o manto da Terra sendo expulso através dos vulcões, certo? E por fim o núcleo, né, que compreende a parte central do planeta, que é formado por ferro e níquel. O núcleo externo, que é camadas de ferro e níquel em estado líquido, e a parte mais sólida, o núcleo interno, que é ferro e níquel sólido. Então acredita-se que seja formado por metais como ferro e níquel em altíssimas temperaturas, como eu falei, né? E o núcleo da Terra, para vocês terem uma ideia, é mais quente que a superfície do Sol. Tem 6.000 graus Celsius de temperatura o núcleo da Terra, enquanto a superfície do Sol tem 5.000 graus de temperatura. Certo, gente? Esse estudo aí das camadas da Terra, o estudo da parte interna, os tipos de rocha, veremos isso na próxima aula, em um próximo vídeo que irei gravar. Ok, gente? Então essa foi nossa aula sobre as eras geológicas e a formação da Terra. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima aula.